Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje um cenário novo, né? Estou aqui no Rio Grande do Sul, aproveitando um friozinho, aqui na casa do meu pai, da minha mãe, pastor Joel Fagundes, da Madalena, né? E aqui me aquecendo aqui nessa lareira abençoada, né? Nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? E estamos vendo aí, nesse trimestre, o espírito da Babilônia, como foi falado na primeira lição. E na lição número 4, agora, do próximo domingo, nós vamos estudar quando a criatura vale mais que o Criador. Mais uma lição abençoada. Nós vimos na lição anterior sobre o ensino progressista, né? Que esse espírito da Babilônia vem agindo para descaracterizar a Bíblia Sagrada e também essas mentiras, né, que esse espírito da Babilônia vem fazendo para que a verdade da palavra de Deus seja relativizada. Dentro desse contexto, nós temos aqui a lição desta semana, quando a criatura vale mais que o Criador. Nós temos a leitura bíblica em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. E nós vamos ver aqui, né, essa revolução do pensamento. O comentarista traz muito bem aqui em 3 tópicos: o desprezo à verdade, o primeiro tópico, a revolução do pensamento humano, e o terceiro tópico vai abordar também tipos de auto-idolatria. Então, dentro desse conceito, né, quando a criatura vale mais que o Criador, esse espírito da Babilônia ele vem fazer com que a verdade não exista mais. E aí surjam narrativas, né? A verdade ela fica relativizada e começa a surgir narrativas. Dentro desse contexto, quem conta uma narrativa melhor, né, é o que leva como se fosse verdade. E aí nós temos a impiedade. O que é a impiedade? Viver como se Deus não existisse. Os nossos dias vivemos os seres humanos sem Deus vivem nessa impiedade, né? E aí surgem as injustiças, que através dessas narrativas, né? As narrativas valem mais de quem é mais poderoso, de quem conta uma narrativa melhor. E aí surgem as injustiças, a verdade é relativizada, né? E estamos dentro desse contexto. Nós vivíamos o teocentrismo, né? Deus no centro. E agora, com essas novas filosofias e esse espírito da Babilônia, nós estamos vivendo o antropocentrismo, o homem no centro de todos. E aí surgem essas filosofias, né, que nós vamos estar abordando aqui: o culto à criatura, o homem troca a visão teocêntrica pelo antropocentrismo, né, troca a verdade pela mentira e pelas narrativas, e aí nós vivemos aí a idolatria em 3 esferas. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico nós vemos aqui essa revolução do pensamento. O comentarista traz 3 vertentes aqui: o renascentismo, né, eu vou resumir aqui: o renascentismo, o humanismo e o iluminismo, também o pós-modernismo, né? São vertentes que o resumo de tudo é tirar Deus do centro, né? Tirar o teocentrismo e colocar o homem no centro, o prazer, o desejo no centro de todas as coisas. Então o renascentismo, um resumo aqui, fala que tudo que deve ter uma explicação racional. Então tiram Deus e colocam a razão humana. Então tudo tem que ser explicado pela razão humana, pelo racional. Se não tiver explicação racional, não tem valor. E aí relativizam as verdades bíblicas, né? O humanismo trabalha com a ética e a moral, depende do homem, ou seja, nós vivíamos uma sociedade em que a ética e a moral era pautada pelos princípios bíblicos, pelos valores cristãos, né? O teocentrismo. E agora, no humanismo, a ética e a moral é defendido pelos homens que sabem o que é ético, o
que é moral, quais os princípios seguir. Podemos dizer que dentro do humanismo, eles valorizam também os direitos humanos, e atribuem como pai dos direitos humanos. Nós sabemos que a palavra de Deus sempre expressou ali os direitos fundamentais, né, em Deuteronômio. Então a palavra de Deus, ela sempre primou pelos princípios da pessoa humana e dos direitos humanos. Então não é com o humanismo que isso surgiu. E aí depois vemos o iluminismo, né? O homem é o senhor do seu próprio destino e não precisa de igreja, não precisa de Deus. Também tirando Deus do centro e colocando o homem, né? O homem é o senhor do seu próprio destino. Aí vem o pós-modernismo, o modernismo líquido, né? A sociedade passou de sólido para líquido, ou seja, tínhamos princípios reais, princípios verdadeiros, valores sólidos que a palavra de Deus deixou, mas com essas novas ideologias, aí, né, nós temos aí uma sociedade líquida, que não existe mais um valor absoluto, um valor firme. Todos os valores são relativizados e aí se torna uma sociedade líquida. Valores absolutos são trocados por valores, né, relativos e também por valores desprezíveis para a sociedade. Dentro desse contexto nós temos o hedonismo. Né? O hedonismo busca pelo prazer a qualquer custo. E aí entra numa série de vertentes, né, como a questão da idolatria sexual, a busca pelo prazer a qualquer custo. Dentro dessa vertente nós temos também o narcisismo, que é a autoexaltação, soberba ou autoidolatria. Também entra na idolatria, né, a autoidolatria desenvolvida pelo ego, como traz o comentarista, pastor Douglas Batista, traz no terceiro tópico, né? 3 tipos de idolatria. A autoidolatria, que vem a ser o ego, o orgulho, avarento, né? O narcisismo, né? Ele é o centro de tudo, não tem compaixão das pessoas, o homem é o centro de tudo. Esse é o tipo de idolatria que está nos nossos dias, né? Nesse espírito da Babilônia que Paulo menciona, né? E lá em Apocalipse nós vimos lá Deus mostrando também aquela visão para João, né, da prostituta que saía do mar, se preparando para o anticristo, quando o anticristo vier comandar todo esse mundo, né? Então esse espírito da Babilônia já está preparando o ambiente para quando isso acontecer. E aí os homens, então, amantes de si mesmo, como Paulo falou para Timóteo, né? Orgulhosos, soberbos, está dentro dessa autoidolatria. Idolatria no coração, né? Outro tipo de idolatria. Reduzir Deus aos meus caprichos é um tipo de idolatria, né? No coração. Colocar Deus na parede, a teologia da prosperidade e tantas outras coisas que surgiram aqui nessa idolatria no coração do homem. E a idolatria sexual é outro tipo de idolatria que o comentarista fala aqui no terceiro tópico, né? Dentro do hedonismo busca pelo prazer a qualquer custo, e aí surge homens, né, com ídolos da sexualidade, faz tudo pelo prazer, né? Vícios que dominam aí as pessoas, vícios dos mais diversos, culto ao corpo, né? Corpo sarado, mente vazia, sem Deus, né? Meu corpo, minhas regras e tantas coisas que têm surgido aí nesses dias que está dentro dessa idolatria sexual. Então essa é a nossa lição número 4. Com certeza domingo você vai poder se aprofundar ainda mais juntamente com o seu professor, não deixe de estar na escola dominical, aprendendo um pouquinho mais desses pensamentos humanistas que têm surgido, né? Tirando tudo isso que eu mencionei aqui, esses pensamentos, essas filosofias, tem um único objetivo, tirando Deus do centro e colocando o homem, o prazer a qualquer custo, a busca pelo desejo desenfreado, a busca pelos bens materiais, a busca pelo sexo a qualquer preço, independente das consequências que isso possa acarretar. Então essas ideologias, antropocentrismo, né, onde o homem com a sua razão
e com seus pecados controla o ser humano. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e estamos pautados na palavra de Deus. Então é importante você estar na escola dominical para entender em que contexto nós estamos vivendo e defender o Evangelho, defender a palavra de Deus dentro da nossa visão teológica, da nossa visão cristã. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até a próxima semana.